Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como transformar um vestido tomara que caia em uma saia. E você que tem aquela sua peça aí que você não usa mais, transforme, customize. Então vamos juntos comigo para fazer a transformação desse vestido? Para transformar esse vestido, ele é um vestido tomara que caia, então eu vou desmanchar essa parte de cima, onde tem aqui a emenda no primeiro babado. Vou desmanchar essa costura. Então eu vou transformar em uma saia com cos, com zíper e botões na parte das costas. Aqui nas laterais eu vou tirar 4 dedos em cada lado. A pedido da cliente eu vou diminuir mais a largura da saia. Então, para desmanchar, eu desvirei o vestido do lado do avesso e iniciei desmanchando toda essa costura que prendia esse primeiro babado. Como essa saia não tem costura reta, só tem a costura da overlock 4 fios, então eu iniciei desmanchando o início da costura e desmanchei todo esse babado. Depois de desmanchar, como a saia já estava pronta, eu diminuí as laterais, como eu falei. Então, iniciei cortando 4 dedos de cada lado da saia. Cortei primeiro de um lado, ajeitei bem certinho e cortei. Para fazer o corte da saia, eu não desmanchei a bainha. Mas como eu não tinha linha que combinasse com a cor da linha da bainha, então eu tive que desmanchar. Depois de pronto, eu desmanchei e fiz uma nova bainha na saia. Depois de cortar esse lado, cortei o outro também. Só que ao cortar, eu deixei essa sobra de 2 dedos de tecido de um lado, porque eu vou fazer a parte maior para a parte das costas. Depois de cortar as laterais da saia, eu peguei a parte maior, que é essa que está sobrando mais tecido, e deixei para cortar a parte das costas. Então ela ficou bem maior que a parte da frente. Então eu dobrei ao meio, acertei bem as laterais, juntei bem as duas partes e dividi cortando ela ao meio. Como era um vestido, então ele não tinha abertura na parte das costas. Então eu abri para fazer a saia. Porque eu vou pregar um zíper na parte das costas e vou pregar ele com aba. Como eu vou fazer a saia com cos, então eu vou colocar esse zíper de 18 centímetros. Ele vai ser pregado do cos para baixo. Então temos aqui a parte das costas e a parte da frente. Depois de finalizar o corte da saia, então cortei o restante do tecido para fazer os cos. Então iniciei cortando primeiro o restante do tecido da parte das costas, aonde tinha o elástico no vestido. Cortei bem abaixo do cos do elástico. Para aproveitar bem o tecido, eu cortei bem do lado da costura, porque são 4 partes do cos da parte das costas, 2 partes para cada lado. Continuando, cortei também esse pedaço menor, que ficava na parte da frente. Esse pedaço também dá de aproveitar para fazer um cos, bem no centro do meio da frente. Se você tem aí no seu guarda-roupa um vestido como esse ou outro modelo que você não queira mais usar, então aproveite a peça, transforme e faça outra peça dele. Continuando o corte, cortei esse pedaço maior, que é a parte maior da parte da frente, onde eu vou cortar os 2 cos maior, que são os 2 cos da parte da frente. Esse vestido estava com o tecido que dava para aproveitar bem ainda, o tecido estava, bem dizer, novo. Então deu para aproveitar e fazer uma boa saia. Depois de cortar todos esses tecidos do corpo do vestido, iniciei cortando o cos da parte da frente. Como eu tinha feito o corte de uma saia cinza com esse cos anatômico, então aproveitei o cos para usar como molde no tecido jeans, para fazer o corte do cos da saia. Então eu coloquei o corte por cima do tecido dobrado uma vez e cortei o cos da parte da frente. Depois de cortar o primeiro cos, cortei o segundo também. Vejam como dá certo para fazer uma saia de um vestido tomara que caia. Você vai tirar todas as medidas certinhas, a medida da cintura. E aí você escolhe a altura do cos que você quiser. Aqui o cos dessa saia eu deixei ele depois de pronto com 5 centímetros de largura. Foi o que deu para fazer no tecido. Então eu cortei ele com 7 centímetros. Depois de cortar os cos da parte da frente, cortei os cos da parte das costas. O cos do lado direito da saia, ele é maior que o cos do lado esquerdo, porque ele vai ficar por baixo do cos, onde vai ser colocado os botões. Depois de cortar as 4 partes do cos da parte das costas, dei mais uma recortada no cos da parte da frente, porque eu tinha deixado ele um pouquinho mais largo que os cos das costas. Como o tecido era pouco, então não deu para deixar na mesma largura, então eu tive que recortar novamente. Então eu peguei uma parte das costas e coloquei em cima dos 2 cos da parte da frente, cortei os dois juntos. Então depois de finalizar todo o corte do cos da saia, eu levei e passei a ferro. Como essa saia era franzida, então eu tive que passar para acertar bem os tecidos do cos, para deixar eles todos numa largura só.
Então temos aqui a parte da frente, as duas partes das costas. Passei a ferro também a parte da cintura, aonde eu vou franzir novamente. Essa é a saia que eu tirei a base da cintura, então eu fiz toda por ela. Então temos aqui as duas partes do cos do lado direito da saia, que é a parte maior. E essa é a parte menor, onde vai o caseado. Então aqui estão as 4 partes do cos da parte das costas. Essas são as duas partes do cos da parte da frente. Com o corte da saia pronto, vamos para a parte da costura. Para preparar a saia, eu usei também um zíper de 18 centímetros. Na reta, iniciei pregando primeiro o zíper na parte das costas. Para pregar o zíper, eu fiz uma marcação. Bem no final do acabamento do zíper, eu marquei com giz e iniciei costurando da marcação para baixo. Acertei bem as duas partes da parte das costas e iniciei costurando. Deixei 1,5 cm de sobras de tecido, para depois pregar o zíper. Como esse zíper vai ser com aba, então eu deixei essa sobra maior. Depois de passar essa costura na parte das costas, então iniciei pregando o zíper. Então eu levei a saia e passei a ferro para abrir bem o tecido da costura da parte das costas. Então iniciei pregando o zíper bem na beirada do tecido, do lado direito da peça. Para colocar o zíper na peça, eu usei um pé calcador para zíper do lado esquerdo. Primeiro passei uma costura bem pela beirada do zíper para segurar ele na peça. Depois de passar essa costura, então eu fiz um pesponto por cima. Fiz um pesponto estreito, bem do lado do zíper. Vejam como você prega o zíper com aba. Aqui ficou essa sobra para fazer o pesponto, ele vai ficar embutido por baixo da aba. Depois de passar essa costura, então eu fechei o zíper e preguei ele do outro lado da peça. Ao pregar esse lado, então eu coloquei a costura da overlock bem por baixo do zíper. E deixei essa sobra do zíper para depois fazer a aba. E como eu deixei 1,5 cm de sobra, então tem que sobrar para fazer a aba. Costurei até a metade, depois abri o zíper e continuei costurando até o final. Depois de fazer essa costura, então eu fiz a aba por cima do zíper. É bem fácil de fazer essa aba, você só vai puxar o tecido para cima do zíper e o zíper não pode aparecer do lado de fora, vai ficar embutido por baixo da aba. Então eu prendi com alfinetes. Você pode alinhavar também para ficar mais fácil para costurar. Então iniciei costurando por cima, fui tirando os alfinetes e costurando. Fiz o pesponto seguindo os alfinetes, para não escapar a costura do zíper. Acertei bem aqui e costurei até o final, onde eu fiz a marcação. Depois eu girei a saia e fiz esse retrocesso aqui arrematando a costura no final do zíper, para fazer o acabamento da costura. Bem em cima da abertura da aba. Depois de finalizar a costura no zíper, vejam como ficou perfeito. Ele não aparece do lado direito da peça, ele fica embutido. Depois de pregar o zíper, então fechei as laterais da saia. Juntei parte da frente com parte das costas e iniciei fechando pelas laterais. Ao fechar a lateral da saia, juntei bem as duas partes do tecido. Encaixei bem essas duas costuras do babado da saia. Do mesmo jeito que eu fechei esse lado da saia, fechei o outro também. Vejam como é fácil transformar uma peça que você não usa mais em outra peça. Depois de fechar os dois lados da saia, então levei na overlock para fazer o acabamento. Depois de fazer o acabamento, então iniciei franzindo a cintura. Ao passar a costura na cintura para franzir, fiz um retrocesso arrematando o início da costura para segurar a linha. E passei uma costura bem pela beirada do tecido. Como vai ser franzido pouco, então eu passei só uma costura. Mas quando você vai franzir muito em uma peça, então você pode passar duas costuras para ficar mais fácil para franzir. Assim segura melhor o tecido. Aqui no final da costura eu deixei a linha solta para poder puxar. Depois de fazer a costura, então puxei a linha e franzi a cintura da saia. Deixei ela pronta para pregar o cos. Continuando a costura, iniciei preparando o cos. Ao preparar o cos, eu preguei o lado maior, lado direito da frente. Que esse é o cos externo, é o que vai ficar pelo lado de fora da saia. Então o lado menor eu preguei do lado esquerdo.
da parte da frente. Depois de preparar essa parte do cos, preparei a outra parte. Então eu preguei invertido. Agora eu preguei o lado maior no lado esquerdo da frente. Preguei do lado contrário, porque depois tem que fazer o par certinho do cos, as duas partes. E o menor eu preguei do outro lado. Essas costuras das laterais do cos, eu vou deixar elas abertas. Depois de preparar o cos, então eu juntei as duas partes e fechei o centro da parte superior do cos, a parte de cima. Fiz uma costura na largura de um pé de máquina. Abri as duas costuras e continuei costurando. Juntei bem as duas partes para encaixar as costuras. E fechei o cos na parte superior. Como esse cos aqui é um cos jeans, então eu não vou fazer acabamento interno. Eu vou fazer um pesponto por cima em volta de todo o cos. Depois de fechar o cos, então preguei ele na saia. Então, como eu já deixei a saia com a cintura franzida, iniciei pregando o cos pelo lado direito da peça. Iniciei pregando pelo lado direito da parte das costas. Juntei bem a costura da lateral com a costura do cos e deixei sobrando 2 centímetros ali próximo do zíper, para fazer o acabamento aonde vai ser pregado os botões. Ao iniciar a costura, fiz uma costura na largura de um pé de máquina. Juntei bem as costuras das laterais do cos e da saia e continuei costurando. Para continuar a costura, desvirei a saia do lado do avesso e continuei a costura, encaixando bem essas costuras das laterais, a costura do cos e a costura da saia. Depois de finalizar a costura, pregar o cos na saia, alinhavei todo o cos para depois pespontar ele na máquina. Então eu vou dobrar ele assim, vou passar a ferro para alinhavar. Depois eu trago para finalizar. Então, depois de alinhavar todo o cos, vejam, é só passar na máquina e costurar. Então iniciei pespontando pela parte inferior do cos. Iniciei costurando bem por cima da costura do alinhavo. Como o cos já está todo alinhavado, então fica mais fácil para fazer a costura. Se o cos estiver bem alinhavado, a costura não vai escapar por baixo, você vai trabalhar com tranquilidade. Então continuei costurando em toda a margem do cos, sempre cuidando também para não escapar a costura do lado direito, acompanhando o alinhavo e com o pé calcador da máquina também. Aqui no final do cos, cuidar para não escapar a costura. Eu girei a saia e continuei costurando. Segurei firme o cos e fiz essa costura. Girei novamente o cos da saia e continuei costurando na parte superior do cos, sempre cuidando também para não escapar a costura na parte superior. Segurando firme o cos e costurando. Então, continuei a costura em toda a parte superior do cos. Ao chegar aqui no final do cos, girei novamente o cos e continuei costurando, sempre cuidando para não escapar a costura aqui no final. Girei novamente e finalizei em cima da costura anterior, com um retrocesso arrematando a costura. Lembrando que a linha que eu usei para pespontar o cos é uma linha cinza 80. Então, depois de preparar o cos da saia, eu fiz a bainha também. Como a bainha da barra estava com uma linha clara, então eu desmanchei. Como eu já tinha desmanchado uma parte ali para fazer o acabamento das laterais, então eu desmanchei e fiz novamente, em cima da mesma dobra. Dobrei o tecido 2 vezes e fiz a bainha em toda a barra da saia.
As costuras das laterais eu virei para a parte das costas. Fiz a costura sempre por cima da marca da costura anterior. Quando você for fazer essa bainha fina, se você tiver dificuldade em fazer a costura reta, você pode colocar um imã ali do lado do pé calcador da máquina, ou um aparelho de bainha. Você pode colar alguma coisa ali, até uma caixinha de agulha se você não tiver um aparelho de bainha. Então, depois de finalizar a bainha na barra da saia, esse é o resultado. É só casear e pregar o botão. Os botões que eu vou colocar na saia são esses botões dourados. Deixem aí seus comentários, curtam, compartilhem, assistam o vídeo até o final. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo vídeo.